No vídeo anterior, nós falamos sobre a origem dos nossos antepassados através da nossa avó, né, Bernardina da Rosa, e que vieram dos Açores. Entretanto, antes desse período, falando, né, desde o ponto de vista histórico, mas indo retrocedendo na história, nós temos um período que esses nossos mesmos antepassados, eles moraram na região continental, ou seja, em Portugal. E em Portugal, naquela época em que nós estamos falando aí, século XV, né, em 1400 e pouco, por aí, Portugal estava sob o domínio dos mouros. Para quem não lembra, os mouros eram os árabes, né, que haviam conquistado ali aquela região da Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Então, era um domínio dos mouros. Uma influência muito forte dos mouros, inclusive, dentro da cultura, tanto portuguesa quanto espanhola. Essa influência ela é sentida dentro da nossa genealogia porque alguns dos antepassados que eram portugueses e até mesmo espanhóis, né, da nobreza espanhola e portuguesa, eles tinham alguma conexão com os mouros. Por quê? Os mouros eles eram os governantes do local. E eles deixavam, né, pessoas ali para governar, que são os califas. E esses califas, então, eles se acabaram com o tempo casando com algumas famílias reais, tanto da Espanha quanto de Portugal, e acaba que parte da nossa genealogia, ela tem a ver com os mouros, certo? Que vieram ali do norte da África, né? E mais para trás ainda eles vieram lá da região da Síria e da Arábia Saudita. Então, você percebe exatamente qual foi o deslocamento histórico desses povos, os árabes. Eles vieram da Península Arábica, atravessaram ali para o Egito, do Egito, Tunísia, né, a parte norte da África, eles vão seguindo as suas conquistas ao longo de décadas até chegarem, né, em Portugal e Espanha. E é esse pessoal aqui que faz parte da nossa genealogia, por quê? Porque são casados com a nobreza espanhola barra portuguesa. Nesse período, então, nós temos muita influência dos árabes na península. Isso acaba também se refletindo na nossa genealogia. Outro ponto interessante é que nós temos influência também dos judeus, né? Nós falamos dos judeus lá da Ilha dos Açores, mas também nós temos os judeus sefaditas, que são aqueles que vieram para a Península Ibérica procurando ali um pouco mais de tranquilidade, de paz, uma vida mais calma, porque eles estão saindo da perseguição de outros lugares e eles acabam indo para a península, e aí não se sabe exatamente como que eles chegam lá, mas existe aí talvez a possibilidade que tenham vindo junto com os árabes, e sempre lembrando que os árabes sempre foram muito propícios, foram sempre muito foram sempre muito amigáveis com os judeus. Tá? O que nós vemos hoje em dia é uma coisa mais aí mesmo do século XIX, século XX, mas durante toda a história os árabes são muito perto dos judeus, mesmo porque eles são aparentados, né? Biblicamente falando, eles são aparentados. Então, essa parte, vamos assim dizer, oriental da nossa família é parte árabe, bem menos, mas também judaica, certo? Por exemplo, nós temos o conde Davids, né, que ele é filho de judeus. E ele, por consequência, ele é filho de judeu, que é filho de judeu, que é filho de judeu, e essa genealogia, nós podemos chegar aí em Portugal mais ou menos até o ano 1000. Tá? Então, no ano 1000, nós já temos judeus que estavam morando lá em Portugal e que acabam entrando para a nossa genealogia, certo? Se nós pegarmos esses judeus e formos mais para trás, nós vamos notar uma coisa também muito interessante, que eles, os antepassados, eles faziam parte de uma grande congregação judaica que se estabeleceu na Península Ibérica, mas que são, vamos assim dizer, eles são as gerações posteriores a algo que se chama de exilarcas. O que são exilarcas? Exilarcas eram vamos dizer assim, colocar em palavras bem simples, os reis, né, ou os príncipes, ou os líderes políticos dos judeus que estavam fora de Israel. Então, quando acontece isso muito tempo atrás, né, a deportação dos judeus para a Babilônia, conforme o texto bíblico nos fala, isso nós estamos falando aí de 586 a.C., quando os judeus eles são levados para a Babilônia, eles ficam lá na Babilônia, parte depois volta para Israel, mas parte fica ali na Babilônia. E o que acontece? Esses judeus que foram levados para lá, eles agora não têm mais a sua pátria, não têm mais a sua independência política, mas eles preservam, certo? Eles preservam o quê? Os líderes políticos do seu país. Então, quando eles chegam lá na Babilônia, eles olham, quem é o filho do rei lá de Israel? É fulano. Então, ele vai ser o nosso primeiro exilarca. O que é o exilarca? É o líder do exílio, né? É o cabeça que coordena
as ações do povo, né, politicamente, socialmente, etc., lá no exílio. E esse líder, então, ele é descendente de Davi, né, do rei Davi, lá da Bíblia, que a gente conhece as histórias bíblicas. Então, esse rei, ele é, esse príncipe lá no exílio, ele é descendente em direta até Davi. Bom, então, lá no exílio, eles ficam lá por algum tempo, passa geração, segunda geração, terceira geração, quinta geração, 10ª geração, enfim, né, várias gerações. E esse poder, né, político, ele é passado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. E os nossos antepassados, eles têm ligação com esses exilarcas, né? Esses exilarcas, eles vivem ali na região do Oriente Médio, Síria, Bagdá, enfim, várias regiões no Reino da Pérsia, durante muito tempo, até que um determinado grupo, parte desse grupo, eles se locomovem para a região da Ibéria, ou da Península Ibérica. E lá chegando, então, eles constituem família, etc. Porque nós estamos falando aqui especificamente da Espanha, quando eles primeiro chegam na Espanha, na região de Toledo, mais ou menos, onde também estão os mouros. Então, eles chegam nessa região e eles vão dar a continuidade que depois vai virar a nossa linha da família, tá bom? Então, eu estou olhando aqui. Nós temos também dentro dessa nossa família alguns que são chamados de Cohen ou Cohen. Quem são os Cohen? Quem são os Cohen dentro da comunidade judaica? Dentro da comunidade judaica, Cohen, ou Cohen, significa sacerdote. Então, quando você lê lá o Antigo Testamento, a Bíblia, né, você vai ver que Deus constituiu em Israel sacerdotes, desde a época de Moisés. Tá? Então, os sacerdotes são descendentes da tribo de Levi. Então, dentro da nossa genealogia, você vai encontrar alguns nomes, sobrenomes, no caso, né, de pessoas que são Cohen ou Cohen. Isso significa dizer que eles também são parte da família sacerdotal. Então, nós não temos só a parte da família real, que era os descendentes de Davi, dos exilarcas, mas também dentro dessa genealogia você sempre vai encontrar alguns Cohen, que são sacerdotes, tá? Até hoje, os judeus, eles têm isso muito bem preservado. Isso é uma coisa interessante. Os judeus preservaram toda, no máximo possível, lógico, né, a genealogia, cada família, cada geração. Você vê isso, por exemplo, na Bíblia. Quando você abre a Bíblia, você vai descobrir que lá em Gênesis mesmo, você tem uma lista de nome de pessoas. Por exemplo, Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, Enos gerou e viveu tantos anos, etc. Isso é uma forma judaica de você preservar quais são as suas origens. E para o judeu isso é muito importante, preservar as origens. Quem somos nós, afinal de contas? Lembra que eu falei, né, no outro vídeo, nós somos o fruto da nossa história? Então, parte da história tem a ver com os antepassados. Então o judeu, ele guarda muito isso. E ao longo de todo esse tempo, desde o exílio da Babilônia até o início da Idade Média, né, o período ali que eles vão ser levados para Portugal, e posteriormente parte deles vem para o Brasil e parte deles vai para a Ilha dos Açores, tudo isso é muito bem documentado, por isso nós podemos ter uma confiabilidade histórica muito grande nessa ancestralidade que é a parte judaica e também, né, eu sempre digo, essa linha é a linha semítica, ou seja, daquelas pessoas que vieram ali do Oriente Médio, tanto parte árabe quanto da parte judaica.